Videocast do Colégio Deon chegando até você mais uma vez aqui pela UniTV, com a alegria de trazer temas importantes, atuais, relevantes para a nossa formação, trazendo também um pouco daquilo que nós trabalhamos no colégio, aquilo que acreditamos como projetos, como temáticas que ajudam a formar o aluno para este novo tempo, para esta nova realidade. No programa de hoje nós trouxemos como convidado o professor Lucas Rodrigues, que trabalha projeto de vida, música com a banda, nos ajuda em diversas dimensões do colégio e que vai nos falar sobre um trabalho, um tema muito importante, que é corrupção. Claro que quando a gente pensa em corrupção, automaticamente se remete à política, porque infelizmente é o cenário mais conhecido. Mas a corrupção também está presente em outros cenários, em outros espaços, em outros momentos da vida, e nós precisamos entender que ela começa com a construção da moral das pessoas. Eu tenho dito de forma brincalhona que todo bandido, todo corrupto já foi, em certo momento, um lindo bebê de colo, mas que ao longo do seu processo se perdeu e se transformou numa pessoa contrária aos valores e à ética. E é isso que nós vamos debater hoje com o professor Lucas. O Lucas é formado em filosofia, tem formação em teologia, tem formação também em ciências da religião, história. Então é alguém jovem, mas muito capacitado, que faz um trabalho muito legal com os nossos alunos. Lucas, bem-vindo ao nosso programa. Então, muito obrigado, Matiola, é um prazer estar aqui contigo, né? Falar um pouco sobre esse tema que é tão delicado, né? Principalmente para a juventude, que por muitas vezes escuta só a respeito do tema atrelado à questão da política, como já comentou, né? E é muito bom trabalhar esse tema com eles, principalmente na questão linha moral, né? Para trabalhar moral neles, né? Que estão nesse processo de sair da micro-sociedade, que eu costumo dizer que é a família, para ir para a macro-sociedade, né? Que é onde nós vivemos, trabalho, rotina e tudo mais. Quando começas o trabalho, Lucas, assim, parte de um conceito de corrupção, o que é corrupção? Assim, talvez até captando um pouco do que eles entendem por corrupção, que vem de senso comum, mas, assim, cientificamente trabalhando, falando, né? Como é que tu trabalhas esse tema a princípio com eles? Quando a gente vai pegar no âmbito da filosofia, a gente sabe que muitos autores trabalharam a questão da corrupção, né? Aristóteles, Platão começaram a abordar o tema numa linha um pouco sobre as autoridades que havia na sociedade e tudo mais, né? Que quando se permite a corrupção, o benefício próprio e tudo mais. Agora, já eu escolhi a linha do Immanuel Kant, né? Um grande filósofo, e ele dizia que a corrupção vai de encontro à questão da dignidade da pessoa, né? Então, eu comecei a trabalhar a questão da corrupção com os nossos alunos a respeito da dignidade, né? E que a corrupção existe quando eu escolho alguma coisa em benefício próprio e esqueço da grande maioria, da grande massa. E daí automaticamente atinge a moral, né? Esquece totalmente do que seria moral na sociedade. E no ensino médio, que é as turmas que eu dou aula, a gente começou a explorar muito essa questão dentro da escola, do ambiente escolar. Como é que isso acontece? Né? Porque muitos deles viam a questão da corrupção só no âmbito político, que é justamente aquela ideia que geralmente é o que o pai, a família acaba falando, né? Então eles têm muito disso. Né? Quando a gente pensa aí, tu falaste 3 palavras importantes, né? Tem a questão da corrupção, que é desrespeitar a dignidade do outro, mas eles chegam a perguntar o que é dignidade? Que conceito que a gente pode trazer de dignidade para entender por que eu preciso não ser corrupto? Sim, sim, é um tema bastante, da dignidade é bastante presente, né? Porque principalmente quando falamos da questão de desigualdade social. Porque quando a gente fala de dignidade, a gente vê muito no âmbito da desigualdade. Eu falei, geralmente a desigualdade social acontece quando, por algum momento da história da sociedade, houve uma corrupção e isso beneficiou uma classe, beneficiou um grupo e acabou prejudicando outro grupo. Né? E isso acontece. Né? É muito comum hoje, né, Lucas? As pessoas estão muito assim, numa luta de ideologias muito grande. E talvez por isso as pessoas não percebam a riqueza que é o diferente, que é o outro. A gente virou meio assim justiceiro de rede social, as pessoas, como a gente brinca, né, são doutores de Facebook. E por isso é difícil sair do senso comum para ir para uma consciência um pouco mais elaborada, enxergar o outro, ter essa consciência social. Qual é o papel da tua disciplina, de projeto de vida? Que as pessoas têm sonhos, é isso que a gente trabalha na escola, né? E o Lucas trabalha essa disciplina de forma muito atenciosa na primeira e segunda série aqui em Tubarão e no primeiro, segundo e terceiro em Braço do Norte. De que forma que isso tem que fazer parte desta formação? O aluno precisa se preparar para realizar os seus sonhos,
mas respeitar a dignidade alheia. É. Eu costumo dizer para os alunos, né, que a gente é tanto um ser singular como também plural, né? Nós temos aquilo que nos caracteriza enquanto pessoa, que é particular nosso, mas a gente tem que estar sempre ter a consciência de que o outro é meio diferente mas também colabora para o meu crescimento, né? E de que na sociedade é difícil a questão do individualismo. Quando entra muito nesse âmbito do individualismo, esquecer não conseguir olhar o outro como uma pessoa humana, que também tem direitos e deveres que nem você, começa uma questão de individualismo e começa as brigas e até mesmo a falta da empatia, que é a palavra que eu acho que cabe muito nesse discurso, né? E o que eles viram de corrupção no ambiente próximo a eles? A gente citou ali, né? Às vezes a gente vê corrupção no ambiente escolar, diz, nossa, como assim tem corrupção no ambiente escolar? A corrupção está presente nos relacionamentos, né? Na forma de viver, na forma de organizar. O que eles enxergaram que às vezes eles fazem e que é um ato de corrupção? É bastante interessante, porque eles citaram muito... eles citaram, né? Só que a gente sabe que mesmo citando, sabendo que é corrupção, acabo meio que se permitindo a fazer, né? Certo. Eu falei, olha, é assim que começa, com pequenas coisas, né? Eles falaram sobre o furar a fila, daí eles usam muito o Tuca, né? Que é A lanchonete? a lanchonete da escola, né? Então, assim, furar a fila do tio Tuca, né? É um ato de corrupção, porque todo mundo ali está de maneira justa, respeitando a fila, e chega um que não estava ali, passam na frente dos outros sem respeitar o restante dos colegas que já estavam ali, né? Falaram sobre a questão de colar na prova, né? Eles sabem que é corrupção. Que bom. Sabem, eles sabem. E eu também até questionei, vocês fazem isso aqui? Não, né? Deve ficar aquele clima, né? Mas a questão de colar na prova, também a questão de falsificar assinatura de pais, eles colocaram isso. Aquela questão, algo que acontece muito, né, que a gente vê em sala de aula, né? Alunos que não trazem o material escolar, daí, por ser da mesma série, quando o professor troca de sala, vai lá e pega o livro do coleguinha para fingir para o professor que aquele é o seu livro, né? Uhum. Tem isso também, né? E outras cenas, né, de malandragem no sentido de... Burlar a regra, né? Burlar a regra do sistema, da escola e tudo mais. Copiar a tarefa, tem muito disso, né? Ou um que eu achei bastante interessante, que, por exemplo, assim, a gente dá um trabalho para 4 integrantes e um deles não colabora com nada e se beneficia depois da nota, né? E eles colocaram que a corrupção, daí eles perguntaram, agora, qual corrupção é maior, a do colega que entrou ou do grupo que permitiu? Você está vendo, né? Você que está nos assistindo, a importância de a gente perceber que isso é um processo na formação da personalidade das pessoas que contribui com essa construção de uma compreensão da moral. Eles sabem que é errado, mas caem naquilo que todo mundo faz, é criar justificativas para o erro. A história de todo mundo faz, é só uma vez, não é tão grave assim, não faz mal a tantas pessoas. Então a gente vai criando estratégias para fugir de um regramento moral. E isso gradativamente atrapalha a construção da personalidade e a convivência. Apesar de ter consciência, eles criam justificativas? Eles inventam desculpas? Sim, Tudo sim, bem. sim. Não, na verdade, a minha preocupação maior é porque eles falam dessa situação como algo normal. E isso é a minha grande preocupação, né? E daí eu procurei trabalhar para despertar um pouco de consciência neles nesse sentido. Eu falei assim, hoje é aqui na escola. Vamos supor que lá fora você tem um cargo muito importante no seu trabalho e pelas tantas acontece algo injusto contigo. Qual seria a tua reação? Uhum. Daí justificar, mas isso aí não vai acontecer. Tem um olhar muito distante da realidade. Certo. Do que realmente é o mundo aí fora. Há um ditado popular que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, para mim tudo bem, as regras para mim, para os outros não. Uhum. Parece que essa é uma consciência que nós temos que trabalhar muito em casa também. Os pais e mães precisam ficar atentos a isso. Porque nós vamos ajudando os filhos a construírem essa concepção de vida e de moral. Eu dizia a você, que, no início, que o Lucas trabalha a disciplina de projeto de vida. E deve fazer parte do nosso projeto de vida esta preocupação com a construção de uma postura moral. Por quê? As pessoas vão ser empresários, vão ser profissionais liberais, vão tocar os seus negócios, vão ter a sua vida, mas se elas não tiverem esta base,
todo projeto de vida que não tiver como base uma construção moral, levará a pessoa, poderá levar a pessoa a ter atitudes que desrespeitem a dignidade, a convivência social, e a gente vê isso aos montes, né? É uma preocupação nossa, né, Lucas? Queremos que as pessoas sejam os primeiros colocados no vestibular, mas que sejam também corretos. E aproveitando aí para quem está nos assistindo, qual a diferença entre moral e ética? Pergunta queima-roupa agora, sim. Eu gosto de fazer isso com os entrevistados. Aproveitando que o Lucas tem informação, qual é a diferença entre moral e ética? Eu trabalhei para que eles pudessem entender a questão de ética e moral, porque geralmente moral está atrelado mais a uma cultura, né? Ética vai mais de âmbito, é um pouco mais abrangente, né? Então eu quis deixar isso bem claro para eles, porque, por exemplo, o que é moral hoje aqui para nós, para uma outra sociedade talvez não seja. E daí ficou mais claro para eles, né? Se bem que foi trabalhado muito isso na aula de filosofia, então não entrei muito nessa questão de distinção sobre a moral e a ética. Mas eles entendem, a diferença é que moral é um conjunto de regras que vale para a cultura, como tu disseste. Claro, a moral, a ética, ela vai avaliar, de forma geral, explicando assim, né? As diferentes formas de moral. E na sala, Lucas, como é que vocês têm trabalhado o projeto de corrupção? O que eles têm feito? Quais são os trabalhos? O que vocês têm usado de meios para eles discutirem um tema? O que eles vão produzir? Isso é importante para a gente valorizar o trabalho que está sendo feito. Então, assim, quando foi lançado o desafio de trabalhar o tema, eu pensei assim, tem que fazer uma avaliação primeiro das turmas, né? Porque segundo ano, a gente... pela lógica, eles teriam um pouco mais de carga de conhecimento do que o primeiro ano, porque afinal de contas são mais velhos, né? Estamos falando de segunda série do médio aqui, só para você localizar. Segunda e primeira série. Então, e o primeiro ano, eles estão chegando agora, ensino médio, muita coisa acontecendo, porque é uma mudança muito radical, né? Sim. Do Fundamental 2 para o ensino médio, né? Então, eu trabalhei de maneira bem distintas. No entanto, o objetivo era o mesmo. Eu tentei fazer muito, acho que era Platão, né? Da questão de fazer nascer o conhecimento sobre alguma coisa, né? Sobre algum assunto. Era Sócrates? Sócrates, Maiêutica, parte das ideias. Isso. Então, eu quis utilizar isso, né? E com o primeiro ano, eu lancei um desafio que eles criassem os 10 mandamentos contra a corrupção, né? Na verdade, eu queria que eles pegassem situações dentro da escola que atrelava a corrupção, atos corruptos. Certo. Fizeram, foi um trabalho muito bacana, né? Já o segundo ano eu lancei um desafio maior, que na verdade está acontecendo ainda, né? Porque eu trabalhei trabalhei com eles, é o seguinte, nossa vida, a gente pode ensinar as pessoas de muitas maneiras, né? Na verdade, nosso testemunho acaba sempre alterando a maneira que da pessoa vê o mundo, né? Qualquer contato que a gente tem com a pessoa já muda a forma da pessoa pensar, né? Então, eu lancei um desafio para o segundo ano. Eu pedi que eles pensassem o tema corrupção, porque por muitas vezes o tema corrupção é cansativo, né? Usando uma palavra um pouco chula, chato mesmo, né? Não, uma coisa que não vai para frente, porque é um tema até que banalizado muitas vezes, né? Há uma desesperança em torno do tema. Isso. Então, os alunos já estão cansados, é um tema cansativo. E eu falei, veja bem, a gente deveria começar a trabalhar esse tema desde lá do infantil. Agora, como é que a gente poderia fazer isso? Eu lancei para eles o desafio. Porque, olha, se vocês que já têm uma carga de conhecimento, o assunto é um pouco chato, maçante, como é que a gente poderia trabalhar esse assunto lá com o infantil? Né? Na hora, assim, a sala ficou, meu Deus, e agora eu vou ter que ser professor? Eu falei, não é que eu estou colocando vocês a missão de ser professor, mas a nossa vida, cada etapa que a gente vai dando, cada passo que a gente vai dando, a gente vai criando maturidade. E conforme a gente vai criando maturidade, a gente vai estando em contato com as pessoas e as pessoas vão querer saber um pouco sobre o que a gente sabe. Né? Claro. Então, conhecimento é poder, né? E você tem a possibilidade agora de já despertar naquela criança um pouco sobre o que é corrupção de uma maneira criativa, né? Claro, e assim, as pessoas vão ter filhos um dia. Isso. Eu fiquei me perguntando aqui, se meus filhos me perguntassem o que é corrupção, como que eu vou explicar? Seria fácil falar de corrupção na política, talvez, porque é um tema que a gente tem muita informação. Mas esses outros temas, né? Imagina o desafio que o Lucas propôs aos alunos aqui. Como explicar para uma criança de 8 anos o que é corrupção? E para entender, inclusive, dentro das condições que ela tem de compreensão de mundo, que as atitudes delas não podem ser corruptas.
Eu parti do princípio que muitas vezes, tanto os pais, até mesmo nós, professores, acabamos sendo muito teóricos, né? Então, o assunto fica bem pesado, No mundo assim. das ideias. Isso. E daí eu pensei, a juventude sempre procura um caminho mais fácil. Isso é um fato, é o mundo que a gente vive hoje, geração Z, geração alfa, né? Tudo muito rápido, acontece de maneira muito intensa, né? E, e, e tanto é que quando a gente propõe um trabalho, eles se surpreendem com o trabalho, porque eles usam muita tecnologia, muitas coisas novas que a gente nem tem conhecimento. Usam a linguagem deles, né? Isso, daí eu pensei assim, então a geração Z, que é a geração que eu estou trabalhando, que é o ensino médio, eu falei, ó, acho que eles vão ter ideias magníficas para trabalhar com a geração alfa, que é lá do infantil, né? E saiu ideias muito legais, assim, né? E eles criaram teatros, teve uma turma que criou um jogo online, onde as crianças vão poder acessar a partir do QR Code, jogar o jogo, que vai falar sobre corrupção no jogo. Então, são ideias muito bacanas. Vai sair agora aquele filme, Divertidamente, eu acho que Divertidamente 2. Isso, 2. Teve uma turma que eles criaram uma palestra com os personagens do filme falando sobre a corrupção. Olha. Numa linguagem muito mais simples e... Lúdica. Isso, e vai atrair. É porque o desafio foi, como é que vocês vão conseguir atrair essas crianças ao tema? É o grande desafio, né? E depois, qual é a linguagem para trabalhar esse tema? Do ponto de vista pedagógico, isso é muito legal, só para você entender que quando a gente consegue explicar para o outro é porque a gente entendeu. Então, enquanto eles estão tentando criar uma metodologia para ensinar para as crianças menores o que é corrupção, eles têm que entender muito do tema. Então, a estratégia que está sendo utilizada, veja que legal, e parabéns a ti, Lucas, por isso. É criar caminhos para eles de fato entenderem. Eu tenho dito sempre que se você consegue falar simples, você entendeu. A gente vê tanta gente discursando bonito que não entendeu nada, né? Quando você consegue ser simples e fazer chegar a uma outra pessoa o conhecimento, de fato, você fez com que aquilo fosse bem trabalhado na sua cabeça. E já temos alguns resultados? Eles já têm ido? Alguém já tem ido? Já fizeram uma apresentação para ti na sala? Como é que está isso? Então, eles estão me apresentando agora, porque, claro que eu não vou simplesmente, crie, vai lá na sala e apresenta, né? Primeiro eles apresentaram o trabalho para mim, eu dei uma olhada, dei algumas sugestões. Na verdade, assim, a gente colocou eles à prova, que também é um desafio muito grande hoje, com essa geração do ensino médio. Eles têm muita dificuldade em falar, principalmente na frente dos colegas, né? Uhum. Para as crianças, eu acho que eles tirariam de letra, assim, né? Mas para os colegas, então, foi um desafio bastante grande, assim. Só que foi bom, porque isso preparou eles bastante, né? Tanto é que é importante, quando quem está ali à frente, ter a humildade de reconhecer quando talvez a tua ideia não está muito madura, está um pouco anêmica, né? Então eu usava muito essa linguagem para eles, assim, olha, o teu trabalho está muito bom, mas está um pouquinho anêmico, vamos botar um pouquinho mais de ferro aí, vamos trabalhar um pouco mais isso, né? Então a galera, o pessoal da turma, né, dava sugestões. Uhum. Olha, o trabalho de você sobre teatro, tá muito legal. Mas se no final você fizesse um jogo de perguntas para ver se realmente pegaram a ideia do teatro. Daí o grupo ia lá e acrescentava isso. Agora, a primeira fase, que foi de apresentar a proposta de como trabalhar isso com as turmas do infantil, foi apresentada. Agora, eu e as coordenadoras, a gente vai se juntar, vai avaliar, vai chamar as professoras que são responsáveis pela turma do Fundamental 1 e direcionar cada grupo. Ó, esse grupo vai para cá, esse para cá. E depois, vamos fazer uma reunião com a professora da turma, porque ela tem que estar ciente do que está acontecendo, né? E também é bom porque ela vai passar um pouco como é que é a turma do infantil, como é que é uma turma um pouco mais agitada, é uma turma mais calma, é uma turma que questiona mais, para que o grupo também consiga se organizar a partir de como é que a turma é. Que legal essa troca. Então, na verdade, olha só, a gente está trabalhando o tema corrupção, a gente está trabalhando a capacidade de aprender e ensinar, porque a vida toda a gente vai fazer isso. O trabalho em grupo, porque eles precisam discutir, construir ideias. Se expõe à avaliação não só do professor, mas também do colega, ou seja, constroem juntos, aprendem a receber feedback e depois vão trabalhar com as crianças na sala. Eu acho isso é muito legal, porque vai também trabalhando, como o Lucas disse, quantos deles têm vergonha de falar em público? E essa é uma situação que põe muita gente em situação de perder oportunidades na vida. Então, na escola, a gente também trabalha isso.
trazer um tema como gerador de uma discussão, nós estamos trabalhando o tema é importante, mas a gente está trabalhando também outras habilidades, e essa da comunicação é muito importante. E eles recebem bem as críticas dos colegas? Gera um desconforto, normal, né? É normal. Eu acho que teve alguns grupos assim que tentaram argumentar, a gente percebeu que não gostou muito, né? Só que O que é normal também. só que daí eu sempre, né, intervi e falei assim, olha, não é uma crítica para te julgar pelo teu trabalho, deixar teu trabalho como se ele fosse um lixo ou nesse sentido, né? É apenas algo que vai te ajudar a construir e a olhar. Tanto é que eu falo assim, a linguagem que eu uso, né? Pensa que isso aqui é um bônus que tu está recebendo no teu trabalho, né? O teu trabalho tem 5 integrantes. Agora, na apresentação, a turma tem 30 alunos, ou seja, recebeu mais 25 integrantes que podem contribuir. E daí eu sempre digo, né? Ó, eu sempre aprendi na minha vida que várias cabeças pensam melhor do que uma. Né? E eu falei, e aqui tu vai estar representando a tua turma. Essa questão de tu se sentir pertencente a uma turma. Né? Então, é bacana que trabalha isso também. E agora, na segunda série, eles têm, inclusive, o projeto Cientista em Ação, em que eles têm que apresentar, eles têm que trabalhar em grupo. Então, veja, a importância da disciplina Projeto de Vida, e até queria pedir para o Lucas agora também falar disso, né? O que essa disciplina trabalha? Você que não conhece, né? Agora no ensino médio, novo ensino médio, a gente tem essa disciplina Projeto de Vida. E o Lucas tem trabalhado aqui conosco. O que é essa disciplina? Qual a proposta, Lucas? Eu gosto de pensar a disciplina de Projeto de Vida, que ela vai de encontro com aquela canção, né? Deixa a vida me levar. Né? Ela vai de encontro com isso, né? E a disciplina é justamente no sentido de provocar o aluno a refletir sobre a sua vida, sobre suas escolhas, ter a capacidade de se permitir pensar sobre o autoconhecimento. Começa daí, né? Porque se conhecendo seus limites, seus sonhos, sua realidade, aquilo que te frustra, te ajuda a preparar um caminho. O projeto de vida é preparar um caminho, né? Você tem um objetivo de vida, uma meta, um sonho. Então, como é que tu vai chegar lá? Como é que tu vai fazer para chegar lá? Se cria um projeto, se coloca uma meta, né? E ao longo desse processo a gente vai trabalhando que, por mais que a gente crie um caminho, pode surgir muitos outros, né? Porque hoje eu tenho uma meta e quando eu alcanço, daí termina a minha vida? Não, né? Daí a gente, no projeto de vida, a gente aprende lembrar de que a vida tem as suas nuances, talvez, os seus vários caminhos, suas várias alternativas. E a gente tem que estar preparado para isso. Os jovens são muito imediatistas hoje? Bastante. Bastante, muito. Querem resolver tudo de maneira muito rápida. Né? E não... Até eu trabalhava, né, com essa questão da informação. O nosso cérebro, eu acredito que ele foi projetado para receber muitas informações, mas ele não consegue assimilar tudo de uma vez só. Né? Tanto é que o estudo fica prejudicado quando tu fica no celular, comendo e estudando. Isso tudo fica prejudicado, né? Certo. Então, eles têm embora eles consigam fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eles têm muita dificuldade de focar, de se concentrar numa única coisa. E tu percebes, Lucas, que essa geração ela é mais tolerante ou intolerante? Porque a gente está falando de moral agora, está falando de corrupção. Eles são mais tolerantes ou intolerantes? Veja, eu estou fazendo essas perguntas, parecem desconexas, mas a gente está falando de projeto de vida. E a moral também é uma escolha. Né? Ter postura moral é uma escolha. Assim como eu escolho uma profissão, eu também escolho que tipo de caminhos morais eu vou seguir ou não. São valores construídos. E por isso a pergunta, é uma geração mais tolerante ou intolerante? A tudo. Ou seja, para eles tanto faz, não dá nada, cada um toca a sua vida. Essa dimensão de coletividade existe entre eles? É até interessante essa pergunta, porque eu não conseguiria dizer em números, mas eu percebo que é os dois lados da história. E a gente percebe que vem muito da construção familiar, né? Essa questão de tolerância e intolerância. É o que eu percebi. E, geralmente, né, uma crítica, assim, quando a gente percebe uma falta na questão do acompanhamento da família dos pais ao aluno, ele tem a tendência de ser mais intolerante no sentido assim, eu faço a minha vida, eu faço minhas escolhas, eu decido por mim, se tu fez errado, o problema é seu e assim que vai. Já quando tem um acompanhamento, trabalha os valores, né, da questão de empatia, cuidado, zelo, né, responsabilidade social, daí são mais tolerantes. Né, e isso fica muito nítido.
Eu diria, não tem como dizer em porcentagem, mas é uma parcela de tudo, assim, um pouco de tudo. Talvez eles sejam mais tolerantes a temas atuais, mas são intolerantes a talvez a visão de mundo que o pai tem, aos valores da sociedade, querem Também. mudar, às vezes são meio rebeldes sem causas, Nesse né? sentido. Principalmente as situações deles, né? A partir da experiência que eles têm de vida. É próprio do adolescente querer se autoafirmar, então ele vai Isso. demarcando territórios e querendo que aquilo que ele pensa seja verdade. E entra em crise com o pai e a mãe porque chocam-se os valores e a moral, né? Quando tu trabalhas os temas, por exemplo, a respeito de escolha profissional, porque isso certamente vem à tona, né? Uma disciplina como esta, os alunos se sentem à vontade para falar. Eles têm dificuldade hoje em dia para escolher diante desse leque de profissões que existem? Alguns são mais claros, alguns estão com mais dificuldade. Como é que tu percebes? Ao meu ver, a maior dificuldade que eles têm é medo do futuro no sentido financeiro. Então parece que quando pensa, eu gostaria de seguir essa profissão, mas parece que existe não sei, um pensamento aí por trás dessa história que faz com que essa profissão não vai te trazer frutos. Então tem que começar a pensar em outra. A gente já viu isso em muitas novelas, muitos filmes, né? Os pais não têm que ser essa profissão porque isso aqui que vai te dar lucro. Incrível que pareça, acontece muito isso. E isso deixa os alunos bastante ansiosos assim, sobre o seu futuro, sobre o que fazer. A gente percebe até nos vestibulares hoje, né? Quantos que querem medicina, né? E se tu parar pra perguntar, mas realmente tu quer medicina? Poderia ser uma outra coisa da saúde, né? Então por que tu não tenta? É porque o profissional é tu que faz. A gente poderia até brincar, né, Lucas? Você é filósofo, eu sou filósofo, o professor Daniel é filósofo, o Mário Sérgio Cortella que diz que se nós fizermos greve, ninguém vai perceber, porque as pessoas acham que filósofo nem existe, né? E as pessoas, por exemplo, acham que a nossa profissão não dá certo e que a gente não pode ser feliz sendo filósofo. Somos felizes, bem realizados. A profissão melhor é aquela em que a gente se realiza. É óbvio que tem que pensar na questão financeira, é óbvio que tem que pensar em planejamento, mas a profissão ela não é uma parte da nossa vida, ela é um componente, porque nós só temos uma vida com várias dimensões, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa e queria pedir ao Lucas assim, que deixasse uma mensagem a respeito desse tema para os pais também. Como que os pais podem ajudar a trabalhar, a discutir isso em casa, trazer à tona, e os pais também perceberem se às vezes a gente não tem atitudes que vão de encontro à moral. Um exemplo simples, você para em fila dupla, você desrespeita o sinal vermelho, o que você está ensinando para o seu filho a exemplo de regras? Às vezes no estacionamento do colégio a gente vê que tem gente que é tão individualista ali, né? Pensa só em si mesmo. Eu diria para que as famílias prestassem bem atenção na questão dos valores, né? Como é que eu estou passando os valores que eu aprendi do meu pai, do meu avô para o meu filho, né? Porque quando a gente deixa isso bem claro sobre os valores para os nossos filhos, da importância deles, eu acho que a gente evita muitas situações ruins no futuro. E não falar apenas, mas viver esses valores. Isso, né? Viver. O testemunho, eu costumo dizer, né? Hoje a gente vê isso na sala de aula. Quando a gente testemunha alguma coisa, os alunos pegam de maneira muito mais firme. Até mesmo a questão eu gosto daquele exemplo, né? Antigamente eu olhava o meu pai, eu queria ser caminhoneiro porque meu pai era muito feliz e realizado. Ele não me explicava como é que era um caminhão, mas ele tinha a profissão de caminhão, eu via aquele testemunho dele feliz, alegre, e eu queria ser caminhoneiro. Então hoje o testemunho ensina muito mais do que palavras bonitas. Dizer para final para você assim, né? Nós, educação, né? Nessa frase que o Lucas disse agora, para nós é muito claro. Quando a gente conhece os pais, a gente entende os filhos. Então, os valores que você vive em casa, as suas atitudes, a sua coerência de vida, ela tem um papel fundamental na formação dos seus filhos. Nós agradecemos muito ao Lucas pelo tempo que esteve aqui conosco. O tema é importante, é relevante. Nós continuamos trabalhando no colégio. Acompanhe as nossas redes sociais. Lá estarão sempre alguns resultados desse belíssimo trabalho. Se você é pai de aluno do ensino médio aqui do colégio, da segunda série, sobretudo, pergunte aos filhos sobre o tema que nós estamos trabalhando aqui. Ok? Muito obrigado a você pela sua audiência. E se você tem algum tema que gostaria que nós trabalhássemos aqui no programa, basta nos sugerir aí pelos canais e as redes sociais do colégio. Grande abraço e até a próxima semana.